tem tido um aumento aí nas taxas de suicídio, de automutilação, e aí a gente tem as redes sociais, né, que, enfim, tem toda essa questão de comparação, uma questão também de falta de regulamentação, o acesso. Então, a adolescência é uma fase da vida complexa, né, que a gente passa aí por uma transição de nos descobrirmos, né, quem somos, quem queremos ser. Então, já tem as próprias crises, né, e aí, se a gente for juntar com o tempo que nós estamos hoje, né, vivendo a forma como nós estamos vivendo, isso afeta ainda mais os jovens. Eu tô sentindo e eu não sei dar nome. É raiva? É fome? Tô irritado ou tô com fome? Não sei dar nome pros sentimentos, pras emoções. E quando eu não sei nomear, é muito provavelmente que eu não saiba como lidar com isso. Só falar de saúde mental tá resolvido? Não, ajuda. Ajuda. Faz parte do processo falar, desmistificar, conscientizar. Só que a gente precisa de ações, a gente precisa de atitudes. Janeiro, mais conhecido como o mês dos recomeços, dos planos, dos sonhos, aquele momento que a gente zera o contador e diz, agora vai ser diferente. E no SejaCast a gente também vai começar diferente. No SejaCast é um local de acolhimento, um local onde todos podem ser, mas uma coisa que a gente valoriza absurdamente é a saúde mental. E com isso hoje o nosso assunto vai ser muito relevante. A gente vai falar sobre um projeto bonito, um projeto de amorosidade, de acolhimento e de busca pelo bem-estar do nosso bem maior, que é a nossa saúde mental. Laís, muito obrigada pela tua presença e vamos transbordar esse tema tão necessário, tão sério e tão, infelizmente, tão presente. Vamos falar um pouquinho de quem é a Laís que fez uma transição de carreira, que veio de um corporativo, hoje está numa área mais sensível, mais humana. Fala desse teu caminho, desse teu movimento, de acordo com esse teu novo propósito. Mônica, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. De fato, é um assunto muito importante, relevante, muito caro para mim. Então, ter esse espaço para a gente falar sobre isso é muito importante para a gente e para quem está acompanhando, né, o teu trabalho, o meu trabalho, enfim, muito importante. Necessário, né? Necessário. É verdade. Bom, eu venho, sim, né, de um ambiente corporativo e a minha transição de carreira, ela tem a ver com o meu processo de autoconhecimento. Eu fui descobrindo coisas que eu não sabia sobre mim, fui descobrindo como eu gostaria de viver a minha vida para além daquilo que um dia me disseram que era certo ou errado, né? Então, comecei a me apaixonar, digamos assim, pela psicologia e pela possibilidade, né, do processo terapêutico e resolvi fazer a minha transição porque dentro das coisas que eu passei a sonhar para mim, uma delas é estar mais perto do ser humano, estar mais perto do real das pessoas, assim, das alegrias, do sofrimento, do acolhimento. E hoje trabalhar com psicologia é a realização de um sonho, é a realização de um projeto de vida. E eu sei o quanto a psicologia me ajudou no meu caminho, e eu acho que hoje o meu propósito é justamente levar e transbordar o que veio para você para o outro. Uhum. O projeto Janeiro Branco. Janeiro Branco, às vezes, pode soar meio estranho, porque já tem outro mês que também fala disso, mas a Laís vai deixar bem claro, porque eu também tive essa dúvida. Uhum. Então, fala o que é o projeto Janeiro Branco. Janeiro Branco, tem até um botão aqui pra gente. Uhum. É muito importante isso, gente. Bom, o Janeiro Branco, a campanha Janeiro Branco, nasceu com o Leonardo Abraão, ele é um psicólogo lá de Uberlândia, e ele sentiu a necessidade de desenvolver uma campanha para falar de saúde mental, porque ele via outras campanhas falando de outras questões, muitas vezes questões físicas, né, que também são importantes, mas não sobre a saúde mental. Então, ele juntou um grupo de psicólogos e fez uma primeira caminhada, uma primeira campanha em Uberlândia. E de 2014 para cá, a campanha foi crescendo, foi amadurecendo,
foi encontrando parcerias, né? Então, o objetivo da campanha hoje é levar a saúde mental para o máximo de pessoas, né, possíveis. E hoje eles conseguiram se tornar um instituto. Então, hoje eles têm um Instituto de Desenvolvimento Humano Janeiro Branco, que organiza a campanha Janeiro Branco no Brasil e no mundo, porque é uma das maiores campanhas de saúde mental do mundo. E com o Instituto, eles têm a oportunidade hoje de fazer outras ações para além do Janeiro Branco. Para além da conscientização, pensar em formas concretas mesmo, né? De cuidar da saúde mental de janeiro a janeiro. Por que janeiro? Bom, janeiro. Geralmente, janeiro como, né, até você disse no começo, é um mês De inícios, de né? início, tem essa simbologia de encerrar ciclo, né? Que encerramos um ano, começamos o próximo. E aí a gente às vezes fica com aquela coisa, o que eu posso melhorar? E agora, né? E agora, Qual a que eu faço? interrogação? Quais as metas? O que eu posso fazer? O que está faltando? Então, é aquele mês, assim, de recomeço. E o janeiro, nesse recomeço, né, nesse planejamento, às vezes a gente pensa em coisas materiais, né? Não está errado, mas, né, pensa em coisas materiais e às vezes não coloca ali, né, um cuidado pessoal, não coloca ali alguma meta diferente para a empresa, Um olhar para si. nem para si, nem para o outro, né? Porque a campanha vem falar disso, né? Do coletivo. É olhar para si, mas olhar para os outros também. E por que branco? Branco, porque assim, né? Até pesquisei mais, assim, sobre a cor branca, né? O branco, a cor branca, na verdade, ela é base, ela reflete todas as outras cores. Então, uma folha em branco, né? Uma folha em branco, ela tá aberta, tá livre, você pode fazer o que você quiser ali, um desenho, escrever, você pode amassar, inclusive, né? Você pode riscar, enfim, é um espaço livre, aberto, né? Para fazer as suas metas, assim. E tem uma simbologia ainda de o branco ele transmite tranquilidade, paz, equilíbrio, clareza, Uhum. pureza, mas pureza de sentimento nesse sentido. Acho que o branco realmente é a cor que mais reflete esse tema, porque a gente precisa dessa ternura envolvida, porque é um tema que ele não pode ser tratado de forma igual para todo mundo. Isso. Me corrija se eu estiver errado. Sim, eu estou tentando entender o projeto. Uhum. Ele não pode ser tratado da mesma forma. Do jeito que eu vejo uma situação, você vê de outra. Isso. E assim as pessoas vão tendo vários interessantes pontos de vista. Nenhum são descartados. Então é um projeto que ele tem que ser muito acolhedor. Ele tem que ser muito paciente. Faz sentido isso? Faz sentido, porque assim, até em razão da campanha ser uma campanha aberta, por exemplo, hoje eu sou psicóloga, mas na verdade qualquer pessoa que tenha interesse em olhar para a saúde mental, em fazer alguma ação, pode procurar lugares, né, para colocar isso em prática. Então, assim, a campanha é aberta. Falar de saúde mental é algo que precisa ser desmistificado e amplamente conversado de forma mais tranquila, né, entre as pessoas. E esse ponto que você traz, no sentido de que cada um pensa de um jeito, cada um vai sentir de um jeito, é muito importante para as nossas relações, porque eu preciso saber que, para mim, determinada situação vai pegar de alguma forma. Vai ter Para um peso. você, vai ser outra coisa. Exato. E respeitar essa sua forma, né? De sentir, de se emocionar, porque pode ser diferente da minha, né? Não tem certo e errado, não é isso? A partir do momento que, na tua opinião, que saúde pública ela está passando a ter um olhar de política pública, que isso aqui é bem notório, isso nos últimos meses, acho que a partir de 2023 já começou a mudar isso. Então, já está sendo tratado, até o próprio projeto, ele já é tratado como política pública. Mudou muita coisa? Olha, muda, porque assim, hoje a campanha Janeiro Branco, ela é uma lei federal, né, que outros estados também publicaram leis estaduais, para transformar o mês de janeiro, de fato, num mês para conscientização, para promoção da saúde mental. Então,
as políticas públicas em relação à saúde mental e assim, né, como outras áreas, é muito importante, porque é através das políticas públicas que as pessoas podem ter acesso à possibilidade de cuidado em saúde Ajuda. mental. A ajuda, com certeza. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui, há uns dias eu estava conversando com uma pessoa, o tema saúde mental, ele é tão sensível, ele é confuso, e a pessoa falou para mim que ela passou por um episódio alguns anos atrás, hoje ela está super bem, mas ela disse assim: "Eu estava com depressão e eu não sabia". Uhum. Eu cheguei a pensar que eu estava doente, que era alguma taxa, que era alguma carência, e eu não sabia, não sabia, não sabia. Até que um dia ela viu alguma coisa de internet, alguma coisa assim, que listava alguns sintomas. E ela começou a ler, ela percebeu que ela tinha todos. Ela disse: "Eu tenho isso". Aí isso foi a primeira constatação. Aí o segundo problema: como é que eu vou contar à minha família? Uhum. Então, assim, a saúde mental ela traz 2 pesos. É você identificar e aceitar, e você ter força para externar. Uhum. Porque quando você tem essa força para externar, é aquele momento do pedido de ajuda. Uhum. Enquanto você não tem essa força, você fica com aquilo para você. É bem comum isso, não é? É comum, Mônica, porque assim, quando a gente fala aliás, deve ter várias outras formas de explicar isso, né? Mas assim, o que me vem em mente quando a gente fala em saúde mental, muitas vezes a gente separa, né? Corpo e mente, né? Então, por exemplo, na escola a gente aprende biologia, fisiologia, o corpo, mas a gente não aprende como nós somos O mental. emocionalmente, psicologicamente, a gente não aprende, a gente aprende o físico. E aí, é difícil porque muitas vezes a gente entende, né? Nós compreendemos que cuidar da nossa saúde mental é uma tarefa nossa apenas. E que se eu não estou bem emocionalmente, talvez eu tenha feito alguma A coisa culpa é errada, minha. Já vem a culpa. Verdade. entende? Aí vem naquela questão de fraqueza, eu não consegui. E geralmente, por exemplo, eu não tô bem no trabalho, tô com dificuldade no trabalho, tá difícil, não tô conseguindo. Eu não estou conseguindo. Às vezes o ambiente de trabalho é péssimo, Mas a culpa a gente mas sempre eu não acha. estou conseguindo. Quantas vezes as pessoas escutam assim, eu vou mudar de trabalho, por exemplo, na minha transição de carreira, né? Vou mudar. Mas não dá para aguentar mais um pouco? Então, quer dizer, traz para a gente, né, A a responsabilidade e a adequação. responsabilidade da minha saúde mental. É claro que é minha também, né? Não vou me tirar dessa equação, né? Mas não é minha somente, né? Então, quando a gente se vê, talvez, numa questão de não estar bem emocionalmente, a gente até vai para esse lado de pedir ajuda. E geralmente eu peço ajuda quando eu não estou Dando conta dando mais. conta. Só que se a gente, por exemplo, pensa numa questão física, quando eu quebro o pé, eu peço ajuda para o médico? O corpo se Não, então, mas assim, eu não peço ajuda para o médico, eu vou ao para médico porque eu resolver. sei que eu não tenho ferramentas, eu não tenho conhecimento, eu não sei como é que cola um pé quebrado, né, por exemplo. E aí não é uma ajuda, eu estou indo atrás de um profissional porque eu não tô bem, eu tô com meu pé quebrado, Eu estou contratando um estou serviço. contratando um serviço. Só que quando a gente fala em saúde mental e na minha saúde emocional, como assim eu não estou dando conta? Como assim eu não consigo? Eh, então, assim, aí as pessoas em volta, né, no ambiente também podem também olhar para isso. Mas você não está dando conta? Mas você tem tudo. Mas sua vida é ótima. Então, vem esses julgamentos, né? Então, buscar profissionais, buscar alternativas para lidar com isso ainda é um tabu, porque assim, é eu aceitar muitas vezes que eu sei muito de mim, mas tem muita coisa que pode ser que eu não saiba. E embora a gente tenha aprendido
muitas coisas, né, na escola, na campanha a gente fala também muito disso, e na psicologia, né, que é a psicoeducação. Muitas vezes eu tô sentindo e eu não sei dar nome, eu não sei, é raiva, é fome? Tô irritado ou tô com fome? Né, não sei dar nome para os sentimentos, para as emoções. E quando eu não sei nomear, é muito provavelmente que eu não saiba como lidar com isso. E é estranho, eu concordo que é estranho pensar que eu vou precisar das ferramentas ou da ajuda, vamos usar a palavra ajuda, tudo bem, da ajuda de outra pessoa para me entender? Não parece estranho? É estranho, porque assim, se eu não me entendo, quem é que vai entender? Mas é como se eu buscasse ferramentas e estratégias, porque todas as respostas já estão dentro da gente. Vamos partir desse ponto. Uhum, Só que só que estão bagunçadas. Então a pessoa externa, a ferramenta externa, vai me ajudar a traçar trilhas uhum, para organizar cada caixinha e encontrar as respostas. isso. Eu acho que fica mais leve a gente Uhum, pensar dessa forma, não que achar a resposta, não, vai uhum. achar a organizar as respostas. É isso mesmo, eu acho que nesse caminho, a buscar pessoas, buscar alternativas, a gente vai falar um pouquinho disso, né, do que eu posso fazer. Eh, e se eu tiver por um momento de crise, procurar, né, profissionais, mas às vezes não esperar esse momento de crise, né, porque também a gente normaliza muitas coisas, né, na vida, e muitas vezes passar por grandes transformações exigem bastante da gente. Então assim, eu vou, eh casar, decidir ter filho. Eu vi outro dia um psicólogo explicando que existem casais hoje, perdão, fazendo o que ele chama de terapia preventiva, que é antes da crise. Antes da crise, vamos sentar e conversar? E já parar Qual as que é o teu arestas. plano? Qual que é o teu sonho de vida? Qual que é o meu? O que que a gente pode ceder? Sabe? Interessante, né? Não é? Uma reunião de Eu briefing. achei, É um eu achei briefing. interessante, porque assim, de fato, em relação à saúde mental, muitas vezes a gente vê a busca da saúde mental quando a crise Já está chega, instalada. né. E tudo bem, precisa buscar mesmo, mas, também pensar nessa ajuda, nessa possibilidade, na verdade, de desenvolvimento, de autoconhecimento. Para identificar Isso. enquanto não está tão ramificada, Uhum. digamos assim. É Isso, fato que hoje a gente vive um contexto global de adoecimento emocional. isso. E olhe que, assim, eu digo que essa geração hoje já está sendo bem mais beneficiada do que a nossa, por exemplo. Uhum. Há 20 anos atrás isso ainda era um tabu gigantesco, mas hoje a gente tem um adoecimento crítico, crítico. E esse movimento, esse projeto ele nos convida a observar de que forma? Qual é a nossa observação do mundo sobre isso que o projeto cirurgicamente traz pra gente? Mônica, o projeto, a campanha, ela traz a necessidade da gente pensar sobre a forma como nós estamos nos relacionando, a forma como nós estamos consumindo, a a forma como a gente vê, por exemplo, a natureza, o nosso ambiente, Como a eh gente se cobra. como a gente se cobra, um olhar interno sim, mas também um olhar coletivo, né. Até que ponto nós estamos, pensando a nossa independência? Será que a gente está se achando tão autossuficiente, assim, para dar conta de tudo? Eh, por exemplo, no trânsito, as pessoas estão armadas, assim, né, estão, assim, às vezes muito irritadas. A forma como a gente está vivendo mesmo, repensar um pouco, a nossa sociedade até, a forma como a gente decide se relacionar, decide lidar com as questões no dia a dia.
em relação a nós, em relação ao outro, né, a liberdade do outro. Então, numa questão de mundo também, a forma do trabalho, né? Qual que é o papel do trabalho na nossa vida? Qual que é o meu papel? Qual que é o papel das instituições? Então, a campanha traz esse olhar, assim... É um olhar de limite assim, saudável, porque assim, aí você falou assim, qual o papel do trabalho na minha vida? Uhum, Ele tem um papel, ele é necessário, ele é importante, mas ele precisa ter um limite. Qual o papel da família na minha vida? A mesma coisa. Qual o papel do lazer na minha vida? uhum. Tem a mesma importância. Então, acho que a gente eu gosto muito de usar a figura lúdica de caixinhas. A gente precisa ter caixinhas organizadas. E na hora certa, abrir cada uma. No momento certo, a gente dá o devido valor. Mas eu acho que se a gente imaginasse um desenho animado, Hum, você falou do trânsito, falou disso. Hoje as pessoas, eu acho que a gente se inclui nisso, que a uhum, gente tá naquela onda, né? isso. Parece que a gente tá sempre com aquela luzinha vermelha acesa, assim, a gente tá sempre alerta, a gente tá sempre assim, pronto para alguma coisa, pronto, 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 com pressa, e faz, e acontece. Não dá essa sensação? Dezembro agora passou, é um mês atípico, né? Um mês Uhum, que ele é exponencialmente mais acelerado. E sim. um dia eu fui ao shopping, gente, eu parei para esperar minha filha, que ela tinha visto. Eu comecei a olhar as pessoas passando. Não, pessoal, era todo mundo com tanta pressa, era todo mundo afobado, com sacola. Eu digo, gente, olha esse movimento, assim, aquela loucura ensandecida. O shopping ia fechar de meia-noite, segurança em porta de loja, a vendedora querendo vender, bater meta. O saldo disse em janeiro. É bem isso. É, Falta sufocante, ar, né? falta Falta ar. ar. Então a nossa vida hoje tá sem ar. Então eu acho que se a gente for de uma forma bem popular, o projeto Janeiro Branco, ele propõe trazer ar, Uhum. respirar. A gente está esquecendo de respirar. Por ser tão automático, né? Porque eu tô aqui conversando com você, a gente tá conversando, a gente tá respirando, mas, enfim, é automático. Mas, por exemplo, no trabalho, até na clínica mesmo, né? Atendendo, muitas vezes esse gesto vem muito, muito forte, né? Esse respirar. Pessoa, na hora que termina, assim, uma frase, termina de contar alguma coisa ou de conversar, solta, sabe? Então, às vezes a gente precisa, nós estamos precisando desse soltar um pouco, assim, Isso pode ser um exercício diário, sem sem dúvida. dúvida, porque nessa que você falou, né, que a gente tá na correria, a gente tá aqui pensando no que a gente vai fazer depois, e aí depois eu tô pensando no que vem depois, e aí eu nunca tô presente, né, porque eu sempre tô pensando no que eu vou fazer depois. Eu até agora, por exemplo, no podcast, eu estou Hum, conversando com você, eu já estou pensando na próxima pergunta. então. Então, assim, se não tivesse nada e eu tivesse só te Então, ouvindo. pois é, a gente não combinou que Entendeu? é uma Exato. conversa? Entendeu como a gente tá Aham, tão programado para ser assim? isso. E talvez nesse mundo de redes sociais também vem a questão da performance, né? Que até onde eu me deixo ser, né, do jeito que eu sou, do jeito que eu gostaria, dos meus trejeitos, né? A gente demora um pouquinho também As para ir se nossas soltando, né? vulnerabilidades. Então, assim, é tudo nas redes sociais, né? É difícil encontrar alguém que mostre ali o real das coisas, né? Então, é tudo muito perfeitinho, é tudo muito lindo, viagens e tudo mais. Então, assim, imagem é importante, cuidado, né? Eu tá bem, né, vestida, não quer dizer roupa cara, nada, mas assim, tá, né? Mas, assim, será que não tem um limite, assim, para essa nossa para ser, para estar no mundo, né? Então, o próprio nome, né, do podcast, Seja Cast, Seja. né? Seja Cast. Seja, de ser, de estar, né? Então, será que a gente está sendo? Será que está tendo tempo? Será que está tendo jeito? Será que tem ambiente bom para a gente ser o que a gente realmente é? E quando a gente não tem essa oportunidade de ser o que a gente é,
vai ficando vazio, que a gente não se enxerga, né, em um lugar onde eu não posso ser quem eu sou, eu não vou me enxergar, eu vou como se eu estivesse só indo no automático. É, essa questão de rede social é uma coisa muito pertinente. Eu, sempre que eu tenho um espaço, seja aqui no podcast e seja na minha rede social, eu falo isso assim com muita propriedade e muita verdade, sem ego. Por quê? O meu Instagram, ele é uma ferramenta de trabalho. Uhum, O podcast é uma ferramenta de trabalho. Ambos são palcos para mim. uhum, Então eu sempre digo, não compare o meu palco com o seu bastidor, uhum, para você não adoecer. Eu mostro aqui o que eu quero. A minha uhum, vida não é isso. Isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é um palco. Então eu acho que o grande erro hoje de questões das pessoas é a comparação. uhum, As pessoas estão sempre comparando. Então, assim, sempre que eu posso no Instagram, eu falo de uma forma diferente, eu apareço sem maquiagem, suada, do exercício físico, para as pessoas entenderem que aquilo ali é palco. uhum, Ali é intencional. uhum, Se todo mundo colocasse isso na cabeça, seria menos dolorido, porque você se comparava menos. Não vou comparar a vida de uma pessoa que está postando ali com a minha vida no dia a dia. É diferente, não tem como negar. uhum, Tem uma frase que eu sempre uso, que até foi um título de um livro que eu lancei, que é pratique quem você quer ser. Que tem a ver com seja quer, está tudo interligado. É você uhum, praticar o que você quer ser. Você quer ser uma excelente psicóloga? Pratique. Você quer ser um excelente atleta? Pratique. Ser comunicadora? Enfim, coloque em prática no seu dia a dia. Simplesmente pratique. uhum, Então, assim, falando de saúde mental, é isso. Menos comparações e mais respirar. uhum. Agora, trazendo todo esse nosso contexto para um teor geográfico. Ok. A gente falou, obviamente, isso está no mundo, e que bom que o projeto já chegou no mundo, mas trazendo para o Brasil. O Brasil é um país extremamente ansioso e depressivo, Uhum, fato, não é sim. isso? Eu até escrevi aqui porque ainda me assusta. Os dados do Brasil são alarmantes, ele é o país mais ansioso do mundo e o mais depressivo da América Latina. E quais são os fatores sociais que impulsionam esse índice tão alto? Ótima sua pergunta, Mônica, porque assim, lembra a gente falou um pouquinho antes sobre a questão da responsabilidade em saúde mental, né? Então a gente fala, eu tenho responsabilidade sobre a minha saúde mental, ok. Mas as políticas públicas, as condições de vida, né, também vão influenciar para o bem ou para o mal da saúde mental das pessoas. Então, desigualdade social, né, trabalho, condições de trabalho não legais. A gente pode citar, por exemplo, discriminações, preconceitos, violência, e aí de vários tipos, né? Então, assim, alguns fatores sociais que influenciam a saúde mental é isso, porque assim, a gente vai chegar num ponto, né, de que nós vamos pensar um pouquinho sobre quais possibilidades de autocuidado eu posso ter, né, comigo. Só que, por exemplo, falar disso para quem tem condições de se alimentar bem, de fazer um exercício físico, faz sentido, De né? ter uma boa assistência médica? Agora, como que eu falo para uma pessoa que mal tem condições de se alimentar, que ela tem que cuidar da saúde mental dela? Porque, por exemplo, se eu tô com fome, prejudica o meu sono. Se prejudicar o meu sono, vai prejudicar o meu trabalho. Então, uma coisa está É uma relacionada com bola a de outra. neve. É uma bola de neve. E, assim, na campanha, o Leonardo fala muito sobre a questão da saúde mental ser multifatorial e a necessidade do cuidado coletivo. Então, assim, os fatores sociais são importantíssimos para a gente olhar para cuidar da saúde mental. Então, por isso que nós vamos chegar mais para frente aí no tripé da campanha, e daquilo que eles acreditam e que foi o que me pegou, porque assim,
que eu disse que a campanha ao longo dos anos foi se amadurecendo, né? E por quê? Porque em certos momentos, né, sempre tem crítica, né? Mas e algumas críticas fazem muito sentido mesmo. Então, por exemplo, só falar de saúde mental tá resolvido? Não, ajuda. 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 Faz parte do processo falar, desmistificar, conscientizar, só que a gente precisa de Ações. ações, a gente precisa de atitudes, né. Então, olhar para os fatores sociais, para a desigualdade, né, hoje se a gente for pegar a porcentagem de pessoas que podem, que têm tempo, né, então, por exemplo, as próprias condições de trabalho, hoje se discute algumas, possibilidades de jornada, porque se a pessoa trabalha de segunda a sábado, ela tem só o domingo de folga para estar com a família, mas ela tem que botar a casa dela em ordem, ela tem que cozinhar para a semana, ela ou, né, vai dividir ali com quem está em casa. Tem a questão, muitas vezes, maior parte dos lares no Brasil é comandado por mulheres, solo, né. Então, como que é essa divisão, assim? Como que eu vou pensar em saúde mental se a minha preocupação maior é trabalhar e dar condições melhores para os meus filhos, e eu não tenho tempo para isso, né. Então, assim, é é uma discussão que perpassa, sim, os fatores sociais e a gente precisa olhar para isso, porque, de certa forma, é até hipócrita, né, digamos assim, "Ah, come direito, dorme bem, né, eh, Diante de faz um contexto tão exercício", precário, né? então, na psicologia, o que a gente estuda é isso, né, a saúde mental, a minha condição emocional, eh, depende do ambiente. Dependendo do ambiente onde eu estou inserida, esse ambiente ele vai me ajudar a promover minha saúde mental ou ele vai me aju contribuir para o meu sofrimento, para o meu adoecimento. Então, o contexto em questões de saúde mental, ele não pode ser retirado de pauta. Quando você fala esse ambiente, se eu resumisse esse ambiente que me dá a sustentação de uma saúde mental, eu poderia definir em uma palavra: segurança. Porque se essa mulher que você deu como exemplo, ela tem a segurança que o alimento está garantido, caso seja necessário, a saúde está garantida, a educação está garantida, é segurança. Uhum. Eu acho que essa insegurança é que dá a instabilidade emocional, o medo. Será que eu vou dar conta? Eu acho que são essas peças Uhum. do quebra-cabeça que precisa ser ajustada, e para isso a gente precisa de uma boa rede de apoio. E essa rede de apoio ela começa a vir do Estado. Isso. Onde que eu busco essa ajuda quando eu Exato. preciso? Porque, assim, pode ser que hoje eu não precise dessa ajuda, pode ser que hoje eu esteja segura, mas a vida, né, acontece Eu e tenho que são saber altos que e ela está ali, que ela baixos, existe, né. Agora, assim, por exemplo, parte de cuidados em saúde mental é eu saber quais são os meus direitos e eu saber onde eu posso, acessá-los. Então, por isso que a gente fala de saúde mental numa questão coletiva e não só de responsabilidade da pessoa, né. Eh, eu preciso saber quais são os meus direitos, então, por exemplo, eu tô com alguma dificuldade, vou procurar a rede de apoio psicossocial, né, que vai estar aí no CAPS, né, no Centro de Apoio, Psicossocial, na Secretaria da Saúde, né, nas unidades municipais de saúde também pode ser que tenha. Então, assim, onde que eu posso acessar os meus direitos? Isso ajuda. Então, quando a gente fala em saúde mental também, não é só essa rede específica em saúde mental que vai fazer diferença, é todo o resto, né. Então, por exemplo, eh, pode ser que eu esteja que eu descubra algum diagnóstico de alguma determinada doença.
não é saúde mental, mas isso afeta a minha saúde mental, então preciso saber onde que eu posso buscar ajuda. Mas e se eu me sentir segura que eu vou ter suporte na área de saúde para me ajudar nessa doença, já Faz é um diferença? passo à frente para Claro. fazer o medo vai Uhum. existir um abalo Sim, emocional, mas vai ser diferente. sem Aí a dúvida. gente falou de mundo, a gente falou de Brasil, agora vamos fechar um pouco mais essa conversa em nichos. Uhum. Existem grupos, grupos mais vulneráveis emocionalmente falando, no tema saúde mental. Quais são esses grupos que hoje são considerados mais vulneráveis? Infelizmente nós temos sim, né, hoje a campanha traz que os grupos mais vulneráveis são os jovens, né, então tem tido um aumento aí nas taxas de suicídio, de automutilação, e aí a gente tem as redes sociais, né, que, enfim, tem toda essa questão de comparação, é uma questão também de falta de regulamentação, o acesso. Então, a adolescência é uma fase da vida complexa, né, que a gente passa aí por uma transição, de nos descobrirmos, né, quem somos, quem queremos ser, então já tem as próprias crises, né, e aí se a gente for juntar com o tempo que nós estamos hoje, né, vivendo a forma como nós estamos vivendo, isso afeta ainda mais os jovens, as mulheres, né, a gente tem números alarmantes aí de feminicídio, né, então você disse, se eu tenho um ambiente seguro, eu me sinto segura, eu consigo, né, fazer a gestão ali da minha vida, dos meus filhos, da minha casa, mas se nem nessa casa eu tenho segurança, porque meu companheiro, né, não é violento, enfim. Então, tem a questão de violência doméstica e outras tantas, né, em relação à mulher. Em relação à mulher também tem a questão da sobrecarga com o cuidado, né, eh, trabalhar e ter essa desigualdade salarial, né, eu estou fazendo a mesma coisa que um homem, que o meu colega ali, mas ele ganha mais do que eu fazendo a mesma coisa, isso afeta Isso a tudo gente. gera uma estabilidade. E Uhum. os idosos? Os idosos também, porque assim, eh, às vezes nessa fase da vida a gente descobre alguma doença crônica, ou fica muito tempo sozinho, então tem a solidão, tem isolamento, então são fatores que também contribuem aí para o adoecimento nessa faixa etária. Precisa de muito acolhimento, né? Precisa sim. Temos cuidados individuais, ações institucionais e políticas públicas. Esse é o tripé do projeto Janeiro Branco. Como funciona? Então, né, o Leonardo fala, tem até camiseta lá no site deles, né, que assim, saúde mental pede cuidados individuais, atitudes institucionais e políticas públicas. Então, cuidados individuais, o que que eu posso fazer para gerir aí a minha saúde mental? Então, cuidados diários consigo, né, então, eh, é possível fazer exercício físico? Atividade física, né, vamos colocar assim, encontra uma aí que se encaixa, né, na na forma no seu tempo, ou talvez que você goste mais, alguma atividade física, Que mexer o gere o corpo, movimento. que Subir gere o uma movimento. escada Subir uma escada, já é isso que isso. eu sempre digo. Escolha ir de escada hoje, enfim, né, e vai fazendo um movimento. E aí a gente liga também até com a questão do consumo, né, porque hoje nem isso, né, que a gente fala o comando para um bichinho ali e ele faz o que a Faz gente tudo. quer. Então tem essa questão de se movimentar, tem a questão de cuidar da alimentação, que é importante, sendo possível. Como que tá a sua conversa com você mesmo, como você se trata? Que Seu às vezes diálogo interno. como que é o seu diálogo interno? Porque assim, às vezes eu sou tão compreensiva com o outro, mas como que eu sou comigo, né? Será que eu sou gentil comigo? Ou eu sou gentil só com os outros, né? No meu planejamento, na minha agenda da semana, tem um tempinho ali que é só para mim, né? Então, assim, quais cuidados eu posso ter, assim, respirar, né? Como você falou,
2 minutos, assim, eu vou respirar, intencionalmente mesmo, assim, respira 2 minutos, né, a gente coloca a regrinha dos 4, 4, 4, 4, né, respira, segura, solta, espera, enfim, e vai fazendo esse Parece movimento, bobo, mas isso traz um resultado acalma. excepcional. E aí, até assim, né, podem até rir disso, mas enfim, gente, bota uma vela pequenininha, assim, e fica olhando. Fica olhando ali aquela vela Eles chamam o correr. flamejar da chama, Isso, né? fica ali, passa um tempo, para você focar a tua atenção naquilo, assim, e tentar e descansar. A gente tem uma mania também de mulheres têm muito isso, inclusive, não tô fazendo nada, mas eu vou ficar sem fazer nada. De se cobrar por não estar fazendo nada, né? Mas aí eu sempre uso a questão assim, né, todo verbo ele indica uma ação. Então, se eu canto, é uma ação. Se eu vou beber água, então é uma ação. Vou andar, é uma ação. Então, descansar também é uma ação, né? Então, o descanso ele é muito importante, porque nós não somos máquinas, né? Que produz, e, né? Nós precisamos do descanso. Então, a gente se cobra muito por descansar. Então, é muito importante dar uma paradinha, descansar um pouquinho e seguir. E aí, no outro tripé, o que é interessante da campanha? Porque é importante que eu olhe para mim, sim, que eu tente no meu dia a dia, de forma preventiva, olhar para minha saúde mental, mas pode ser que eu faça tudo isso, que eu esteja ali olhando para mim, cuidando de mim, mas aí eu chego lá no meu trabalho, que é na parte aí das atitudes institucionais, né? Pode ser que eu chegue ali no meu trabalho e, assim, que a pressão seja exagerada. Porque pressão tem, a gente sabe que Que tem. seja um ambiente muito Mas tóxico, né? é um ambiente que as pessoas não conversam com respeito. É Muito um ambiente competitivo. competitivo, é um ambiente com muitas metas, é um ambiente muito fechado, que outro dia uma moça falou para mim que ela trabalha naquelas baias, sabe, assim, uma do lado da outra, então você não tem espaço, Adoece, né? adoece. E o respirar também é prejudicado nesse caso, porque você não tem espaço, você realmente está se Confinada. sentindo ali confinada, presa, né? Então, como que é esse ambiente? Então, por isso que a campanha vai falar, olha, olhe para você, só que empresa, igreja, escola, qualquer outra instituição, Forneça também um ambiente como saudável. que está esse ambiente? E aí, até num dado do Brasil, em 2024, teve 440 mil afastamentos do trabalho em razão da saúde mental. E isso, assim, número alarmante e muito preocupante. E aí, o que acontece? Hoje nós temos uma atualização de uma lei regulamentadora, né, que é a NR1, que vai falar, olha, empresa, vai ter que fazer um Você tem uma fatia de diagnóstico. responsabilidade nessa Isso, pizza. tem. Não é só sua, não é só da empresa, mas ela tem sim uma responsabilidade. Então, o que você vai fazer? Faz um diagnóstico, faz um programa de saúde mental, tenta Criar identificar alguma coisa. projetos, ações que Isso. facilitem, que dê mais leveza. Tente incluir um acolhimento, porque assim, já existem estudos que falam que esse investimento, ele inclusive retorna Retorna, beneficamente, retorna. retorna lucrativamente Qualitativamente também também, para a né? empresa, né? Então, muitas vezes a gente quer que o nosso funcionário trate bem o cliente, perceba algumas outras necessidades do cliente, mas como que ele vai fazer isso se é um ambiente ruim, né? Se é um ambiente que não tem mesmo condições para que ele faça isso. Então, tem a parte do indivíduo, tem a parte das instituições, só que também, vamos supor que eu não esteja bem, eu vou no meu trabalho, e lá no meu trabalho, por conta dessa política, né, dessa cultura de saúde mental que tem na empresa, pode ser que eles identifiquem, Laís, você não está bem,
aqui, né, você conversou com a psicóloga outro dia, tal, tem isso, você precisa acessar um cuidado em saúde mental. Como? Aí é que entra Aí entra políticas as políticas públicas. públicas. Então, não adianta só eu dizer para a pessoa, para o indivíduo que ele precisa se cuidar. A gente precisa dar condições para que essa pessoa possa acessar um cuidado em saúde mental. Então, por isso que as políticas públicas são muito importantes. Então, na campanha, a gente conta com a ajuda, né, o auxílio de qualquer pessoa, porque a campanha é aberta para disseminar mesmo a cultura da saúde mental. Então, deixa eu entender. Na campanha, no projeto, tem vários voluntários. Por Isso. exemplo, você é uma voluntária, você é Uhum. psicóloga e você é voluntária do projeto. Isso. Então, eu sinto necessidade de um apoio, eu procuro o projeto e eu vou ter acesso a isso, a uma ajuda, é isso? É assim que funciona? Como é que eu estou querendo entender assim? Qual a missão do projeto? É só esclarecimento ou ele vai para a prática, para ajudar realmente? Não, então, a prática do projeto é conscientizar. Que a partir do momento que as pessoas tenham a consciência, né, de que elas precisam, e a partir do momento também que as empresas têm a consciência de que elas fazem parte da saúde mental dos colaboradores ali, eles vão colocar isso em prática. Mas, por exemplo, se uma empresa hoje quer fazer alguma atividade em relação ao Janeiro Branco, consigo ir lá falar um pouquinho sobre saúde mental e outros temas. Ah, tá. Então, na verdade, é um projeto de divulgação, de Isso, conscientização, de levar informação. Uhum. E de cobrar, porque assim, existe a questão da campanha ter se tornado lei foi algo que foi cobrado, né? E aí, o que vamos fazer? Olha, vamos supor que aqui no município algum agente público queira fazer algum projeto em relação à saúde pública, à saúde mental. Entre em contato com a gente, vamos conversar, reunir o pessoal também da rede de apoio psicossocial, porque aqui em Curitiba tem, né, nas regiões, e conversar mais sobre isso. Então, assim, a ideia é disseminar que a saúde mental ela é prioridade na nossa Ela não é vida. luxo, Ela não ela é é luxo. necessidade. Saúde mental não é luxo, é necessidade básica. Só que nós sabemos hoje ainda que é, de alguma forma, elitizada. O acesso à saúde mental é um pouco complexo, né? É difícil. Até que ponto o Sistema Único de Saúde consegue acolher, de fato, as pessoas que precisam? Então, assim, tem várias iniciativas, né? Então, por exemplo, nós temos universidades que atendem gratuitamente, tem projetos sociais que oferecem acolhimento em grupo, então buscar alguma outra alternativa, assim, também é possível. É porque a saúde, essa saúde emocional que a gente está falando, ela é de responsabilidade de todos. Ela é minha responsabilidade individual, ela é de responsabilidade institucional e coletiva. Então, assim, a Isso. gente parte dessas três ramificações. Uhum. Todos são responsáveis por isso. E o silêncio é que adoece. Eu acho importante a gente falar isso. O falar liberta. Mas também eu gosto de frisar sempre que eu tenho oportunidade de falar de saúde mental. Uma das coisas que eu sempre vou defender é a bandeira da atividade física. Uhum. Quanto que a atividade física ajuda na saúde mental. Não estou dizendo para você ir para uma academia, para você. Foi como a gente falou, arrume uma forma de movimentar. Caminhar é gratuito, correr é gratuito, subir escada é gratuito, pular corda é gratuito, e tudo isso estimula hormônios que ajudam demais na nossa Muito. cabeça. Muito, muito. A respiração. A respiração é um antidepressivo natural, atividade física. Essa bandeira eu não me canso de levantar, porque eu já vi ajudar muita gente, já me ajudou. Graças a Deus eu nunca tive necessidades tão profundas. Mas quem nunca passou por Uhum.
uma mini depressão, uma tristeza, um luto, quem nunca passou, né? Sim. Então, já me ajudou muito a sair dessa nuvenzinha, meio cinza que a gente passa. E, Mônica, eu chamo a atenção também, não só para a questão de falar, mas eu chamo um pouco a atenção na questão do como nós estamos ouvindo o outro. Eu estou ouvindo o outro, já pensando no que eu vou responder para esse outro, ou eu estou ouvindo mesmo? É ouvir e escutar. Eu estou escutando de fato o que a pessoa está falando? Ou eu estou mais preocupada em dizer para ela o que ela tem que fazer com isso? Então, nesse tripé, tem o meu cuidado comigo, das instituições, das políticas públicas, e eu, de atrevida, talvez incluiria pensar com um pouco mais de intenção mesmo, refletir como está a nossa relação com os outros, porque assim, é possível que eu influencie sim a saúde mental da outra pessoa. Como que eu trato as pessoas? Será que alguma coisa que me fala eu já respondo assim, sabe, ríspida? Será que eu não quero nem ouvir? Ah, cada um com seus problemas. Será que a Ou então, gente lá vem que você que tem o reclamar drama. de Ai, que novo? drama, de novo. E às vezes, e eu diria até na maioria, muitas vezes a gente até já sabe o que a gente vai fazer, o que a gente quer fazer, já sabe o que está incomodando e o que eu tenho que fazer a partir disso, mas eu quero falar, eu quero tirar de dentro aqui aquilo que está me angustiando. Então, muitas pessoas falam assim, eu sou um bom ouvinte. Aí eu às vezes fico pensando, será, né? Porque o ouvinte ouve, escuta, né? Eu não preciso falar. Então, eu acho que da gente pensar um pouquinho assim, como que a gente está escutando o outro, como que será que eu tenho espaço para dizer sem ser julgado? E talvez uma questão que até leve as pessoas a não procurar terapia, não procurar ajuda, é porque assim, nós estamos tão acostumados a sermos julgados que imaginar a possibilidade de alguém me escutar sem me julgar parece Impossível. impossível. E, e é o que a terapia oferece, é o que a psicoterapia oferece. Um ambiente Seguro. seguro, acolhedor, sem julgamento, cada pessoa é a sua história, o que aconteceu, o que vai acontecer, são seus planos, seus sentimentos, cada um sente de um jeito. Então, eu chamaria atenção, assim, para a forma como a gente... Qual o espaço que a gente está reservando para o outro, assim, na nossa vida, assim, incluiria essa É um pontinha. exercício, é difícil, Uhum. porque a gente meio que é cultural, a gente foi programado para ter respostas rápidas, para dar resolver. solução para as pessoas. Você Pra tem resolver. solução para a vida de todo mundo. Uhum. Então a gente foi programado para isso. Então a gente virar a chave para uma escuta afetiva, né? Uma escuta afetiva de provocar reflexões, não Uhum. dar as respostas, a solução, faça isso, não. Uhum. Mas o que você sente se você fizer tal coisa? O que você pensa em fazer? Qual o Uhum. seu... É difícil, porque a Uhum. gente tem um impulso, eu digo, Sim, a sim. gente tem muito impulso de já dizer, faz logo isso, Resolve, dá um check tá aí. resolvido, pronto. Uhum. Mas é verdade, isso em determinadas circunstâncias, em determinados momentos dói, Uhum. incomoda, da próxima vez, não fala nada. Aí é E onde vai vem guardando o silêncio. o silêncio. Aí vai guardando e aquilo vai acumulando. Uhum. Aí ou explode ou vira uma doença. Então, o falar é muito necessário. Mas o outro lado da mesa também é importante, o escutar. Faz parte da cura. Falar e escutar. Esse par tem que funcionar bem, Precisa. né? E esse é o trabalho. E o projeto leva essa acessibilidade e esse compromisso com a vida. Eu acho que é muito importante a gente destacar essa frase, que é um projeto Janeiro Branco,
Tem sites, tem tudo, não é isso? Sim, Então é um tem projeto que ele traz a relevância do compromisso com a vida. Ele incentiva os responsáveis tomarem forma realmente. Uhum. Ah, eu sou responsável? Bora, eu sou. Mas não é só um, né? São vários atores aí que são protagonistas nessa história. Ninguém aí Sim. é coadjuvante, Não, todo não. mundo é protagonista. E Então, cada um precisa se assumir seu papel. assumir o seu papel. Eu tenho responsabilidade na minha saúde mental, tenho responsabilidade na saúde mental do outro, como eu trato esse outro, das pessoas que trabalham comigo, que trabalham para mim. Enfim, a gente precisa caminhar nesse pacto coletivo de saúde, porque a gente não se cuida sozinho. A gente se cuida e é possível que a gente se cure em conjunto. Então, talvez quando você traz, né, de forma global a sua pergunta, como que a gente pode repensar? É um pouco nisso, assim, como que a gente está vivendo em sociedade? Cada um por si? É a gente transformar essa vivência em sociedade e ninguém solta a mão de ninguém. É É importante. o oposto do cada um por si. Uhum. É ninguém solta a mão de ninguém. Isso fortalece bastante. Sim, sim. A rede de apoio faz diferença. Saber que eu posso contar. Então, e ajudar também, né? Quando a gente muitas vezes tem a oportunidade de ajudar, de oferecer uma ajuda, faz bem também, né? De estar ali, se sentir presente, poder ajudar o outro. Então, acho que a gente não pode esquecer que nós somos coletivos, assim. E se a gente for deixando as pessoas que estão ao nosso redor para lá e não é problema meu, enfim, uma hora pode ser. Uma hora você vai ser chamado. É. Esteja pronto para transbordar Uhum. nesse momento. Muito, muito segura a nossa conversa, muito esclarecedora. Eu acho que é uma conversa necessária, que as pessoas evitam, mas é importante termos essas conversas. Esse tipo de diálogo, ele abre mentes, ele abre portas, tanto para as pessoas buscarem ajuda, quanto para quem quer ajudar. Então, às vezes, as pessoas querem ajudar e não sabem por onde começar. Uhum. Também é um problema. Então, foi uma conversa muito acolhedora, empática e respeitosa, porque a gente trouxe dados sensíveis, informações sensíveis, e eu espero que esse vídeo ele transborde, surta efeito na vida das pessoas, que mude, que ele seja um servir, que ele possa ajudar a gente mudar esse contexto. E digamos que daqui a 3 anos a gente volte a conversar sobre esse assunto e os índices estejam bem melhores, bem mais amorosos. Uhum. Muito obrigada pela sua participação, pela nossa conversa, por esse transbordo. Esse projeto ele tem que transbordar, ele tem que ter voz, ele tem que ganhar voz. E é para isso que a gente está aqui, trazer voz a projetos e temas que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Agradeço absurdamente a sua participação. Eu que agradeço, Mônica, a oportunidade de transbordar essa campanha e levar para frente o tema desse ano, né? Que é E se você paz. quiser deixar alguma mensagem para o nosso público, algum convite, fique à vontade. Tá bom. Bom, o lema da campanha esse ano é paz, equilíbrio e saúde mental. Então, o que eu quero deixar de mensagem é que nós possamos ter a possibilidade de nos cuidarmos, de fazer a nossa parte em relação à nossa saúde mental, à saúde mental dos outros, e buscar alternativas para que os nossos ambientes sejam também saudáveis e cobrar de quem tiver que cobrar, né, para que a gente possa ter acesso à possibilidade de cuidado em saúde mental. Agradeço muito a oportunidade e sigo à disposição para falar mais sobre isso. Tem a camisa do projeto? Tem a camisa aqui, ó. E o que é o post-it? Fala para o pessoal sobre o é o post-it. post-it. Estávamos esquecendo. O post-it é o seguinte, a campanha traz esse ano
uma certa ressignificação, digamos assim, do post-it, né? O post-it geralmente ele é usado para a gente anotar assim uma obrigação, um Lembretes. lembrete, uma meta, um, um alerta, né? Ou às vezes até para cobrar outra pessoa, né? Você leva um Uhum. post-it assim. A ideia do post-it esse ano é colocar assim um lembrete, um alerta, mas em relação à saúde mental. Então, deixa um recadinho gentil para você de manhã, entrega um recadinho gentil para alguém no seu trabalho, anda com post-it, deixa na mesa do restaurante, agradecendo aquela pessoa que te serviu. Eh, Coloca o post-it na tua agenda, lembrando que você precisa fazer um exercício, ou que você pode respirar hoje, né, assim, um exercício de respiração durante uns 5 minutos. Enfim, usar o post-it Como como ferramenta de lembrete de transporte. saúde mental e levar a saúde mental não só para si, mas para quem está próximo de você também através desse post-it. Perfeito, vou colocar em prática e vou divulgar nas minhas redes sociais. Ótimo. Muito obrigada. Obrigada, Mônica. Multiplique esse vídeo, ele é necessário. Quanto a isso, não há dúvida. Eu acho Uhum. que a gente tem que multiplicar ao máximo, mas ajuda a gente, dá um joinha no canal para que a gente possa cada vez mais trazer conteúdos que podem mudar a vida de muita gente. Até o próximo episódio.